Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos para o pré-jogo Inter vs Flamengo, onde assisti ao vivo as escalações. Veja também o desfalque, apitade e outras informações do jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro. Vamos lá ver as escalações do Flamengo e Inter. O jogo será às 19h30 lá no Beira Rio, lá no sul do país. Transmissão Amazon Premier Video. Só ali vai transmitir esse jogo entre Flamengo e Inter. O time do Internacional vem com Antony, Bruno Gomes, Maipan, Mercado, Matheus Bahia, Vilagra, Bruno Henrique, Vitinho, Bernabei, Camponeu e Alejandro. Time assim, que eu não conheço muitos jogadores, acho que os nomes mais conhecidos desse time do Internacional é o Mercado, zagueiro, Bruno Henrique, meia e o Vitinho. O resto mal ouvi falar. Vamos conhecer hoje no jogo. Eu particularmente não conheço muito. Vamos agora para o time do Flamengo com o treinador Leonardo Jardim. As principais novidades na lista relacionadas do Flamengo foram Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal. O zagueiro está recuperando de uma lesão na coxa direita sofrida na última rodada do Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo, mas deve ficar no banco, assim como De La Cruz, que ficou de fora nos dois primeiros jogos por opção técnica após sofrer com mais um problema físico após retornar da seleção uruguaia. Após cumprir a suspensão imposta pelo STJD, Carrascal tem chances de ser titular diante da carência na ponta direita, aonde o jovem Lohan é quem vem jogando. Vamos lá, a provável escalação: Rossi, Royal ou Varelo, Vitão, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal ou Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Vamos então analisar com calma. Na lateral direita, como ele jogou no último jogo com Emerson Royal, eu creio que deve vir com Varela. Não sei se vai começar com a Arrascaeta, de acordo aqui. Eu creio que vai continuar com o Samuel Lino mais um pouco. A Arrascaeta tá entrando bem, tá fazendo bons jogos, mas acho que tá ainda eu acho, minha opinião, achismo. A Arrascaeta ainda não tá 100%, tá entrando aos poucos, tá jogando boas partidas. Carrascal, pra mim, acho que não inicia, acho que vai continuar com o Lohan. Eu acho que sequência de jogos vai ensinar o Lohan a amadurecer mais rápido. Nesse jogo em São Paulo, eu vi alguns lances pra mim, foi um pouquinho juvenil, querendo finalizar logo de primeira, sem aquela frieza que tem que ter, de dominar tal corte, olhar o jogador. O Lohan também precisa evoluir na parte de dominar a bola. Hoje mesmo está sendo um vídeo mostrando o lance do Everton Ribeiro, como ele conseguia ali de costas assim, rodar em cima do zagueiro. Tal tipo de corpo é algo que o Lohan precisa melhorar. Eu continuaria com o Lohan. Eu acho que ele precisa ter essa sequência de jogo. Ele é canhoto que joga pela direita. Eu acho que isso aí é fundamental. Se você coloca o Carrascal ali, ou Samuel Lino ali, ou Cebolinha, que entrou no segundo tempo contra o São Paulo, também jogando pelo lado direito, perde um pouco a característica de jogo do Flamengo. Tem que ter aquele cara que puxa para dentro, dando a opção do chute, ou do passe, ou do cruzamento, acho feinho. Então eu creio que o Lohan
merece continuar por causa disso, por ser um cara canhoto. Aí no decorrer da partida você vai vendo se ele cansou, se tá dando espaço, não tá marcando. O gol do São Paulo, depois de rever na hora do jogo, é muito fácil criticar todo mundo, mas a gente tem que parar, olhar e rever. Se vocês rever o lance do São Paulo, vai ver quem sobe a marcação é Jorginho e Eric Pulgar, com a Arrascaeta na frente. Samuel, Lino e Bruno Henrique, que é os dois pontas, eles estão na linha da zaga. Eles estão fazendo uma linha de 6 ali, com linha de 6 Bruno Henrique, Alexandro, Léo Pereira, Vitão, Emerson Royal e o Samuel Lino. Bem abaixo, quem estava subindo a marcação é os dois volantes, Jorginho e Pulgar. Então isso aí mostra que o time cansou e ali deveria ter mudado o time abaixou muito a linha. O cara acertou um cruzamento muito feliz que fez o gol do empate do São Paulo. Mas isso aí é um time que o treinador vai pegar com o tempo, porque quando o seu time está abaixando demais a linha, não está conseguindo mais subir a marcação para pressionar o cara da bola. Então essa é a leitura. Logo depois que o Flamengo resolveu o gol do São Paulo, ele mexeu, entrou com o Cebolinha, entrou com o Wallace. Então tem um gás a mais ao time ali nas pontas. Mas isso aí é jogo a jogo aprendendo. O foco do Flamengo tem que ser o Cruzeiro, então isso aí tava sendo teste. Por que a Samuel Lino e não a Arrascaeta? Eu creio que Samuel Lino faz um papel muito importante de cansar a zaga adversária. Ele jogando como meia, ele consegue pressionar mais o cara da bola, os zagueiros que estão saindo pro jogo. Isso aí é muito saltinho, ainda mais que ele faz facão. Toda hora ele ataca as costas dos laterais, fazendo com que o zagueiro acompanhe. Isso aí vai cansando o zagueiro. Quando o Arrascaeta entra com um jogo mais fácil para lidar. Um jogo podendo criar muito mais, pegando o sistema defensivo do time adversário cansado. Mas eu continuaria com o mesmo base que vinha jogando, não mexeria tanto no time. Creio que o Flamengo precisa de sequência de jogos para entrosar e naturalmente vai acontecendo. Você pode ver que o Lohan ganhou a chance dele, não por mérito, mas por acontecimento. O Luiz Alves machucou, o Prato machucou, abriu espaço para ele, a mesma coisa. O Samuel Lino, Bruno Henrique, que fez uma sequência de jogos muito pesados, tem que rever. Já é o terceiro jogo consecutivo do Bruno Henrique, além da pré-temporada. Isso aí a comissão técnica tem que dar uma olhada. Então isso aí, essas evoluções assim vai ser natural. Vai ter a hora que a Arrascaeta e o Carrascal vão ter a oportunidade no time, entrando de forma naturalmente, não por escolha técnica. Acho que tem que estar sequência dos jogadores, que alguns jogadores precisam amadurecer, outros precisam de condicionamento físico, entender a movimentação. Isso aí é só sequência de jogos que pode estar essa melhoria. Vamos mais notícias do Flamengo no portal GE. Zico tranquiliza fãs após terremoto no Japão. Estamos todos bem. Hoje também, dia 29, faz há 55 anos, se não me engano. Aqui não tem no GE, mas eu vi no Instagram que é a primeira vez que o Zico entrou em campo. Então Zico merece todo carinho, todo respeito, é nosso maior ídolo dentro do Flamengo. É o cara que todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que todo mundo que é flamenguista tem que dar esse salve pro Zico, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor, porque é um cara que fez o Flamengo ser o que é. Foi ele que deu os títulos que o Flamengo precisasse para ser esse grande time que é hoje. Então, ainda vivo, ainda ajudando o Flamengo das formas possíveis, como embaixador do Flamengo, fez o Flamengo ser reconhecido como embaixador, como nação pela ONU. Então,
é um cara assim, ícone desse Flamengo de todos os tempos. Vamos mais notícias do Flamengo aqui no Portal GE. Com um reencontro com Inter pode ajudar Vitão a mudar status no Flamengo. Zagueiro reencontrará seu ex-clube pela primeira vez. Vai ter esse encontro do Vitão com o seu ex-clube, algo que eu ressaltar, mas até hoje o Vitão mostra um cara com personalidade, um cara respeitoso, um cara que não precisou passar por cima de ninguém, esperou sua oportunidade e agora está criando sequência de jogo e está fazendo boas partidas. Na minha visão, ele está jogando muito bem, por isso que o treinador não está com pressa de lançar o Léo Ortiz, sabe, vai fazer com que espere o processo natural, suspensão, alguma coisa acontecendo para colocar outro zagueiro. Esse é um exemplo maior dessa espera que eu falei também ali entre Rascaeta e Carrascal, a final da Libertadores. Danilo ficou no banco, no final do ano, Léo Ortiz machucou e o Danilo fez o gol do título da Libertadores. Então é um processo natural que o Flamengo tem que viver e aproveitar a boa fase do jogador, como é o Vitão. Vamos para mais notícias do Flamengo e sobre escalação. Carrascal volta a viar a opção contra o Inter e Paquetá segue de fora. Então é isso aí. O Carrascal tá voltando, acho que é um cara que foi muito, como pode fazer, perseguido pelo juiz. Acho que a expulsão dele contra São Paulo, contra o Corinthians, acho que teve contra o Fluminense também, um carrinho por trás, muito rigorosa. Eu creio que vi lances parecidos onde o juiz não expulsou o cara de outro time. E o Paquetá, eu acho que tem que esperar ele estar 100%, retornar. O Flamengo tem um campeonato brasileiro longo, tem os mata-mata da Libertadores, onde o Flamengo tem que ter o foco total. Vamos para mais notícia aqui do Flamengo. Penha otimista conversa de Tela Cruz, jogador Kevin intenta porque o Uruguai não tem sido relacionado. Ele está lesionado, aí, assim como o Paquetá que eu acabei de ler, tem que estar 100%. O Leonardo Jardim deixou muito claro quando falou de Léo Ortiz. No treinamento ele vê como o jogador está voando quando o jogador ainda não está 100%. E deve ter sido isso que ele viu no De La Cruz. Eu, em particular, acredito muito no potencial do De La Cruz. Acho que é um jogador que ainda vai render muito no Flamengo se ele continuar. Queito jogador, queito empresário, aí é outros 500. Mas eu creio que o De La Cruz tem muito futebol e uma hora ele vai brilhar. Assim como o Léo Pereira demorou para se firmar, assim como o Varela demorou para firmar, assim como o Pulgar demorou a firmar, De La Cruz vai viver esse processo. Tem jogadores que chegam e se encaixam muito bem, que foi o caso do Jorginho, chegou, já dominou a volância ali, mostrando o seu potencial. Flamengo quer renovar com o Léo Pereira. Acho que ele merece, depois do Arrascaeta, o Bruno Henrique é um jogador que tem mais jogos no Flamengo, já conheceu o Flamengo, já entende o que é Flamengo, então ele tá em casa. Então depende só dele e a diretoria chegar a um acordo financeiro para que essa parte renove. Então é isso aí, essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Utilizei o portal GE, entre lá, tem outras notícias, leia, se informe e principalmente tenha a sua opinião e a sua análise. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.